legal isso. E eu acho também, uma coisa que eu vejo como célula, assim, é que nós não podemos olhar só para um alvo, sabe? Uma só pessoa, às vezes a gente tá tão focado em precisamos treinar um líder, precisamos multiplicar, e a gente acaba fazendo uma célula desequilibrada. Uma célula onde existem duas pessoas que estão preparadas e o restante estão perdidas. Mas a gente, como pastores, né, da nossa célula, precisamos olhar para o nosso rebanho como um todo. Então, se um tá ali perdido, um tá ali desnorteado, então nossa preocupação maior vai ser com esse desnorteado, né? Eu gosto muito de ensinar eles a caminharem sozinhos, né? Não dependerem de nós como líderes. Exatamente. Então... Tipo assim, a partir do momento que você deposita a visão no cara, você vai perceber o nível de maturidade pelo nível que o cara depende de você. Então, assim, se o cara tem que depender de você chamar ele pra acontecer alguma coisa, então esse cara ainda não tem muita maturidade, sabe? Então, justamente, a gente precisa aprender a focar mais nas pessoas que precisam, sabe? Às vezes deixar um cara que ainda tá meio imaturo, precisando da sua presença, mas deixa o cara procurar, sabe? Às vezes nós como líderes, cara, ter visão também é entender, nossa, ele tá passando por um tempo difícil. Só que eu sei que se eu ficar lá no pé dele, lá dando leitinho, o cara não vai crescer. Tempos difíceis, o Senhor usa esses tempos para que o cara cresça, sabe? Então é entender isso, sabe? Que cara que é imaturo, que cara que só não quer crescer, o que tá acontecendo, sabe? Quem precisa de ajuda de verdade? Quem não precisa de ajuda e só tá sendo esticado pelo Senhor, sabe? Se for o caso, eu vejo, o cara identifica, nossa, olha, esse aqui é imaturo e tá passando por um tempo difícil, Deus tá forjando ele. Então eu sei que ele vai vir até mim. Por quê? Porque ele vai crescer na maturidade. Agora, esse daqui, ele tá precisando de ajuda, ele precisa de ajuda, sabe? Ele é imaturo, mas ele precisa de ajuda. Se eu não fizer nada, ele vai morrer. Então esse cara eu preciso ir atrás. Esse cara eu preciso focar, porque ele não vai conseguir crescer sozinho. Então, é ter visão, é ter esse jogo de cintura também, né? Nós como líderes sempre precisamos ser radares, né? Do nosso rebanho, administrar bem ali a nossa célula, para saber como ela tá crescendo. E a primeira coisa, né, nós falamos sobre visão nos nossos liderados, no rebanho, e visão na célula como um todo. Então, acho que esses dois passos são muito importantes para a gente constituir uma célula saudável, em que eles vão crescer. Porque o fundamento, o meu objetivo não é manter pessoas na célula durante um tempo e nem uma célula povoada, mas é manter uma célula onde eu consiga cuidar de todos que estão ali. Hoje eu consigo, né, pela a dinâmica dos meus dias, cuidar dali no máximo umas 7 meninas, né, mas centrada assim, umas 5 meninas, e fazer elas crescerem bem e elas irem. Então eu vejo muito a cultura da Revival como uma célula de lançamento, uma célula que ativa e lança os seus filhos para que eles andem com as próprias pernas. Sem aquele negócio de ficar no pé, né? Porque, assim, ficar no pé, como eu falei, é importante até um certo momento. Se você vê que a pessoa vai morrer, que ela não consegue sair de algo sozinha, aí você precisa ficar no pé. Mas pro crescimento da célula não dá pra tudo parar sempre por conta de uma pessoa, sabe? Então é ter a visão do todo. Como que todos vão crescer, sabe? É sempre algo que é importante que eu lembrei, sobre visão também, que o pastor Negrete, cara, ele é fenomenal nisso. Ele tem uma visão mais certeira. Uma das coisas que eu percebi e que eu extraí dele é sempre verbalize a visão de Deus sobre as pessoas, sabe? Se você, não tem um discernimento profético e tal, talvez você não saiba especificamente, mas, cara, verbaliza, porque você sabe que Deus quer que a pessoa cresça, você sabe que Deus quer que a pessoa seja saudável, físico, emocional e espiritualmente. Você sabe que Deus quer que essa pessoa constitua família. Então sempre verbaliza, sabe? Eu lembro de uma história de um livro, pra encerrar, né? Se quiser falar mais alguma coisa, mas eu lembro de uma história de um livro que era um livro que era um pastor americano. Esse pastor, ele liderava 10 igrejas. E aí a atendente dele marcou uma reunião com um pastor que era árabe, assim, algo assim. E esse pastor chegou e, né, o americano falou, tipo, nossa, mas por que você marcou reunião com esse cara e tal? Tipo, nada a ver, nem conheço esse cara, ok. E aí o cara chegou, né, o árabe chegou e falou assim, oi, tudo bem? Então, Deus me mandou, lá de onde eu sou, sabe? Lá da Arábia, lá de bem longe, Deus me mandou pra cá, porque ele falou que tem uma cultura de crescimento exponencial na sua igreja. Uma cultura de multiplicação de igrejas, eu preciso aprender com você. E o pastor, que liderava 10 igrejas, já ficou todo,
já ficou todo grandão, já todo pavão. E aí o cara perguntou, nossa, cara, sim, a gente tem 10 igrejas, enfim, resumindo a história. O pastor, ele ficou todo, esse pastor americano, ele ficou todo grandão e meio que tirou o árabe, sabe? Tipo assim, ah, cara, eu sei mesmo, eu tenho o DNA de Deus mesmo. E aí ele perguntou pro árabe, e você, o que que você é? Ah, eu sou pastor. Ah, sério? Quantos membros tem na sua igreja? Então, hoje, eu não sou pastor mais da igreja, eu sou pastor do grupo e nós temos 1000 igrejas. E aí o pastor americano percebeu, nossa, cara, eu fui muito orgulhoso aqui, deixa eu aprender com você, sabe? E aí a chave que o árabe falou foi que na igreja dele, ele sempre teve visão para todo mundo que entrava lá dentro. Todas as pessoas que entravam dentro da igreja, ele olhava e falava assim, Deus te chamou para pastorear mais uma igreja. Todas as pessoas. Então, sempre quando você estiver em uma célula, não pense que ali você tem liderados. Pense assim, eu estou falando com futuros líderes, eu estou falando com futuros supervisores, eu estou falando com futuros pastores, eu estou falando com empresários que vão manter essa geração, que vão transformar essa nação. Sabe, se você tiver essa visão, se você profetizar isso, você encoraja, você libera o céu, você motiva, você entende a perspectiva de Deus sobre nós. Deus não criou filho nenhum para que esse filho morra, seja pequeno, seja ínfimo. Não. Deus nos criou para que a gente acesse a visão do céu e a gente possa crescer com ele. A gente possa atingir lugares que sem a visão de Deus a gente não atingiria. É isso? Tem mais alguma coisa? Sobre visão, é isso? Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode chamar a gente no WhatsApp. É só o primeiro vídeo, né? A gente quer gravar vários vídeos aqui. Mas para um primeiro vídeo é isso, sobre a visão, né? Sendo ela a visão 1 para 1 e a visão como célula, sabe? A gente sempre precisa perguntar para Deus qual que é a visão dele, declarar essa visão, manter essa visão, sabe? Se você não for guardião da visão da sua célula, todo mundo vai continuar doente. Se o depressivo não vê que ele pode ser saudável, ele vai continuar depressivo, sabe? Agora, se você tem a visão, se você já olha para esse cara da forma como Deus olha, esse cara vai ser curado, liberto, vai ser enviado pelo poder do nome de Jesus. Então é isso, gente.